Bom dia! Um feliz Natal a todos vocês e aos seus familiares. Um feliz Natal também a toda a minha família lá do Rio Grande do Sul, minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas cunhadas, meu cunhado, meus tios, minhas tias, meus primos e primas espalhados por todo o Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a luz de Jesus seja o centro, que seja Jesus o centro da vida de cada um de vocês. Agradeço também a todos os que têm ouvido o nosso devocional. Que seja um dia precioso com vocês, Jesus e a família. Deus os abençoe. E nós vamos continuar então com o nosso devocional Florescer 264, reavivando o amor pela vinda de Cristo. E nós estamos então estudando os capítulos 24 e 25 do livro de Mateus. E hoje então nós vamos dar continuidade e nós vamos falar então da grande tribulação, que estão do versículo 15 ao versículo 28, né? O grande discurso de Jesus sobre o advento da sua vinda, né? Ele mesmo declarando como ele voltará. A palavra de Deus diz que Jesus é a verdade. Se você conhecer a verdade te libertará. Então, a própria verdade, fala a verdade a respeito do advento da sua vinda, né? Do seu aparecimento, da sua segunda vinda ao mundo. Então, temos aqui, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. A quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai dos que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aonde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Então, nesse ponto desse texto, então, nós chegamos ao meio da tribulação. Isso, então, comparando o versículo 15 com Daniel, versículo 9, 27, né? O próprio Jesus citando o livro do profeta Daniel a respeito do advento da sua vida. Então, há uma combinação. Então, ele fala exatamente o que acontece, né? E o que ele está falando agora. Daniel predisse que no meio da 70ª semana, isto é, no fim dos 3 anos e meio, nós falamos ontem, né? Que é dividido, são 7 anos, dividido de 3 anos e meio em 3 anos e meio. Nós estamos, então, nos últimos 3 anos e meio. Então, uma imagem de idolatria será elevada, como disse aqui Jesus, no lugar santo, quer dizer, no templo de Jerusalém. E a todos será ordenado adorar essa imagem abominável. E se não cumprirem, então, esta ordem, serão mortos. Isso da própria palavra da verdade. Apocalipse 3,15, ele também nos fala e diz assim, falando, né, o que Jesus está falando, o que Daniel disse, e aqui João, em Apocalipse 13,15, está falando aquilo que o próprio Jesus está dizendo para ele.
E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Jesus declara, pois, quando virdes, quando você ver, a abominação da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, ainda fala assim, que ele entenda isso, a montagem do ídolo, então será o sinal para aqueles que conhecem a palavra de Deus de que a grande tribulação começou. Então, quando esta imagem de idolatria se estabelecer no lugar santo, então todos aqueles que conhecem a palavra de Deus saberão que a grande tribulação então vai iniciar. Note que o Senhor quer que aquele que lê essa profecia entenda. Então, o versículo 16, ele diz exatamente isso. Então, no versículo 15: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda isso que ele está falando. Já no versículo 16, ele diz assim: então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Que isso significa perto de Jerusalém. Então, a recusa de adorar a imagem será descoberta rapidamente. Então, os que estão mais próximos, né, de Jerusalém serão os primeiros, então, a saber a respeito disso e vão ser os primeiros a se recusarem, então, a adorar a besta. Então, eles têm que estar preparados, que eles fujam rápido. A maior pressa, então, será necessária para aqueles que moram na Judéia. Se um homem estiver sobre o telhado, não deve descer, aqui fala, não deve descer para tirar coisa alguma da sua casa. O tempo gasto em juntar os pertences pode ser a diferença entre a vida e a morte. Isso também para o homem do campo e também para as grávidas. No versículo 20 nós temos também: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Então, os crentes deveriam orar para que a crise não venha no inverno. Então, com os adicionais e os perigos, né, que tem no inverno, e também que não seja no sábado, quanto à distância que poderiam viajar, já que seriam limitados pela lei. Nós temos também esse texto, né, falando da limitação da lei na viagem no sábado, lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 29. No versículo 21, nós temos assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Porque, diz ele, neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia e nem haverá jamais. Essa descrição, então, isola os períodos, por exemplo, da Inquisição, das devastações e purgações e de todos os massacres, dos genocídios da história. Não chega nem perto de tudo isso. Essa profecia não poderia ser cumprida por qualquer perseguição, então, que tenha havido aos cristãos. Não tem como se medir, porque é claramente declarado que terminará pela vinda de Cristo, no versículo 22. Não tivessem aqueles dias, se não tivesse então esses dias de tribulação que jamais houve nem haverá, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, a tribulação será tão intensa que se não tivesse aqueles dias sendo abreviados, ninguém seria salvo. O que isso pode, então, significar? Pode significar que Deus encurtará milagrosamente as horas da luz do dia, por causa de quem? Dos escolhidos. Quem são os escolhidos? Aqueles que receberam Jesus. O Senhor concederá, então, descanso da prematura, né,
ou das prematuras trevas que vão dominar o mundo. Nos versículos 23 e 24, nós temos o seguinte: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele aí, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Contém, então, aqui são avisos que são renovados, né, novamente, já foram falados, contra os falsos profetas e os falsos messias. Nessa atmosfera de crise, notícias então vão estar circulando de que o Messias está em algum lugar secreto. Tais notícias poderiam ser usadas para enlaçar, né, os que sinceramente e com amor esperam em Cristo ou esperam a Cristo. Então, no versículo 27, para encerrar, nos diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Então, aqui o advento de Cristo será inconfundível, será de repente, né? O público universal todo poderá ver, porque aqui ele fala assim, como o relâmpago é instantâneo e claramente visível a todos. Então, ele será visto, né? O advento, Cristo vindo, como todo olho verá. Então, a sua vinda, a sua chegada. Nenhuma corrupção moral escapará à sua fúria e também o seu julgamento. Porque aqui ele está falando exatamente, né? Porque onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. O cadáver descreve o quê? O judaísmo e a cristandade apóstata e o sistema do mundo inteiro que está em oposição a Deus e a seu Cristo, né? Porque muitos judeus não acreditam em Cristo. Teremos os cristãos que estão apostatando da fé, naufragando na fé, abandonando a fé em Deus, e o mundo inteiro, esse sistema que se levanta contra Deus e também contra Cristo. As águias, os abutres, tipificam então o julgamento de Deus, que serão descarregados, né, em associação com o aparecimento do Messias. Então, quer dizer, haverá sim um grande julgamento. Amanhã, então, nós voltaremos falando do segundo advento, dos versículos, então, 29 a 31. E nos próximos devocionais nós estaremos também estudando as parábolas proféticas a respeito do advento, da volta de Jesus. Que Deus abençoe você. Um Feliz Natal novamente a todos, meus amigos, a minha igreja, meus irmãos da minha igreja, a Igreja Batista em Brás Cubas, e todas as igrejas, né, que estão celebrando o nascimento de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e até amanhã com o nosso devocional Florescer.